Estamos numa campanha, amém? Doce lar. Não sei quantos já têm um lar que é um doce lar, mas eu acho que o povo brasileiro gosta mais de açúcar do que as outras nações. A gente gosta que seja ainda mais doce, né? Então, mesmo quem tem um doce lar, ainda quer aprender a como fazer para o seu lar ficar ainda melhor. Eu quero convidar você a abrir o Salmo número 128, versículos de 1 a 4. Hoje o título dessa segunda mensagem dessa série é o valor da mesa. Semana passada, pastor Rodrigo de Medianeira esteve conosco, falando sobre o valor do lar. E hoje então vamos falar sobre o valor da mesa. O que será que Deus tem para nós? O que significa esta mesa? Salmo 128, versículos de 1 a 4 diz: Feliz é quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Eu amo este salmo. Eu digo que na Bíblia está registrado o caminho que todo ser humano busca nessa terra. Todo mundo busca ser feliz, certo? Quem concorda comigo que todo mundo está em busca de felicidade? A Bíblia fala uma porção de vezes: feliz é o homem que... E aqui nós vamos ter: feliz é o homem que teme o Senhor, anda em seus caminhos. E fala de algumas recompensas. Ele será abençoado, ele será próspero em tudo que ele colocar as mãos. E ele terá uma família abençoada. Diz aqui: a esposa ao redor da mesa, os filhos como rebentos de oliveira, a esposa como uma videira frutífera, dando a ideia de muita prosperidade, dando ideia de alegria, de verde, de algo que alimenta, de algo que nutre, uma sensação de estarmos completos. Essa é a promessa do Senhor. Eu não sei que imagem vem à sua mente quando você pensa num lar doce lar, mas eu quero compartilhar uma imagem que está na minha mente desde que eu era muito pequena. Eu acho que eu era bem pequena porque eu ainda morava no sítio e eu vim para a cidade, né? Com 8 anos por aí, eu já tinha essa imagem na mente. Eu era tão criança que eu nem pensava em marido, nem imaginava assim como que seria o marido, mas eu tinha uma cena na minha cabeça. Eu sentada à mesa e por acaso parece que aquela mesa era redonda e ela estava cheia de filhinhos. E eu tinha sempre tive essa cena na minha cabeça. E chegou um momento que quando os nossos filhos eram assim menores, e um dia lá na nossa casinha, que eu chamo de casinha verde, porque ela era verde, eu vou falar muito dessa casinha verde, nós estávamos todos sentados à mesa e me veio isso à mente. Eu falei: essa é a cena que eu sempre tive na minha cabeça. E eu disse: obrigado, Senhor, naquela hora, porque estava cheio. O marido era esfumaçadinho, né, na minha visão. Era esfumaçadinho, eu era uma criança, mas naquela hora ele nem estava esfumaçadinho, estava lindo, maravilhoso, lá, né, pai dos filhos. Então eu tinha essa cena na minha cabeça, essa cena ao redor da mesa. Então eu sempre gostei muito dessa ideia da mesa. Existe algo relacionado com a refeição muito especial. Quando nos sentamos com alguém, seja com a família, ou seja com alguns amigos, ou seja com os teus pais, seja com algum tio, sei lá, quando você senta à mesa com alguém, ainda que uns de maneira mais profunda, outros de maneira mais superficial, mas todos queremos comunicar acesso, não é verdade? Quando convidamos para uma refeição, nós estamos abrindo acesso da nossa vida, uma comunicação, uma intimidade, uma cooperação. Estamos a fim de ter uma conversa com aquela pessoa. Então é tão significativo estes momentos desde a antiguidade. Eu creio que desde lá da origem do ser humano, Deus colocou isso. Quando nós estudamos um pouquinho sobre a origem, lá quando ainda o tempo de caçar, as pessoas caçavam, mas elas nunca se alimentavam sozinhas, elas sempre se alimentavam em
grupos. Então tinha algo relacionado muito importante neste momento de estar aí juntas. Então por isso que nós dizemos, né, que a mesa, e nós temos aqui uma linda mesa posta, simplesmente para simbolizar comida. Às vezes nós sentamos numa mesa linda e maravilhosa, mas às vezes nós nos achegamos numa bancada que não está nem arrumada. E às vezes cada um pega um lanche, uma pipoca, alguma coisa e senta numa rodinha. E o valor da mesa que nós queremos falar hoje é este momento de refeição. Não necessariamente uma mobília, mas esse momento em que nós nos reunimos. É um lugar de encontro. Queremos falar sobre este valor. A Bíblia usa muitas vezes a expressão da mesa ou da refeição para comunicar proximidade. Nos momentos mais tensos da vida dos discípulos, quando Jesus anunciava aquelas coisas bem difíceis que viriam, nos momentos em que às vezes a fé deles vacilava, Jesus rapidamente convidava para uma refeição. Jesus quebrava o gelo. Diga, temos que quebrar o gelo. E a refeição quebra o gelo. Quando chega uma visita na sua casa e você fica todo assim meio sem jeito, não sei se você é como eu, mas eu não, assim, hoje eu estou muito melhor. Mas uma vez eu era muito ruim, então chegava alguém na casa e eu ficava assim meio constrangida, não sabia direito o que falar, aquela conversa que não fluía. Aí a gente fica tão feliz quando lembra que tem um suco. Ou de repente tem um pedaço de bolo lá para oferecer, ou alguma coisa para oferecer. Aquilo quebra o gelo. A refeição tem um poder de aproximar, de quebrar um congelamento que fica no ar, de trazer proximidade, de trazer uma certa cooperação, de propor uma certa liberdade e intimidade. Que coisa tão tremenda isso. E a Bíblia, ou quando fala, Jesus convida tantas vezes para a refeição, é porque a mesa, ela tem o poder, não apenas de nutrir o nosso corpo, nós gostamos de comer, né? Tão bom comer coisas boas. Quem teve um almoço bem gostoso hoje? É? Quem não teve, vai orando, Senhor, amanhã é segunda-feira, Deus, ou domingo que vem, né? Um almoço bem bom. Hoje nós tivemos um almoço bem bom, não é sempre, né? Mas hoje nós tivemos. Então, esse momento do almoço, nós nutrimos o nosso corpo. As refeições nutrem o nosso corpo, mas esse momento da mesa nutre muito mais do que o corpo. Quando nós temos um momento juntos, isso nutre a nossa alma. É o anseio que todo ser humano tem por desenvolver relacionamentos. Diga, relacionamentos. Nós somos feitos para ter relacionamentos e a mesa provoca isso. A mesa nutre. Quando nós estamos reunidos, parece que quando a gente sai, não sai apenas alimentado. Quando a mesa é boa, né? Quando a gente tem aquela conversa boa, quando a gente fala e quando os outros falam, é tão bom, ouve a opinião de um, ouve a opinião do outro, e nós saímos assim preenchidos. A mesa é esse poderoso instrumento para nutrir os relacionamentos. Por isso que quando a gente quer se aproximar de alguém, qual é a nossa cultura? A gente marca uma jantinha, ou marca um almoço. Vamos fazer uma amizade com aquelas pessoas, vamos chamar aqui para um almoço. Os jovens já chamam para um tererê, o valor do tererê, né? O valor da pipoca, o valor daquele churrasco, o valor da galinhada aqui em Marechal Cândido Rondon, né? Quando a gente se reúne. Então, queremos falar sobre esse contexto geral, deste momento em que a gente se encontra aí. Essa é a razão porque tantos pais ou avós provocam isso. Eu quero incentivar você. Eu acho que dá serviço, a gente tem que levantar cedo, a gente tem que deixar algumas coisas, bolar um almoço bem legal e convidar todo mundo para vir, e a gente fica servindo. Mas é tão bom. Os que fazem as mamães, as vovós, os papais, muitas vezes, né? A levantar cedo, fazer o churrasco, mas você precisa promover isso. Não espere outros fazerem, mas tome a iniciativa de ter estes momentos de mesa. Talvez você não esteja vivendo na sua vida o modelo de lar que você gostaria. Talvez você diga, olha, essa cena que também eu tinha na minha mente, ela já não existe mais. A minha família já foi desfeita por alguma fatalidade, por alguma infelicidade, e eu já não tenho
Eu nem considero mais que eu sou família. Muitas pessoas às vezes não se sentem família. Eu quero dizer, para você receber essa palavra nessa noite e aplicá-la no contexto em que você vive. Se você está sozinho, você vai começar a se aproximar. Houve um tempo da nossa vida que nós vivemos tão bons momentos, que quando a gente falava em família, não dava para deixar a família de um tio nosso de fora. Porque a gente vivia direto, era a família do meu pai, era muitos dias por semana que a gente visitava. E até hoje a gente diz, é como se fosse família. Nós temos alguns amigos nossos que nós chamamos de amigos de aliança, é como se fosse família. Então, se você tem uma família estruturada, glória a Deus, amém. Se você não tem aquela família, não está vivendo hoje a família dos teus sonhos, não fique achando que essa palavra não é para você. Eu quero incentivá-lo, inspirá-lo a construir a mesa. A partir das pessoas que estão ao teu redor, que você ama e que você quer nutrir relacionamentos. E para falar sobre isso, a nossa mensagem se tornar mais dinâmica, hoje nós teremos vários pregadores. Então eu quero chamar a minha família para que venham aqui à frente. Vocês já estavam curiosos para saber o que essas banquetas estavam fazendo aqui? Talvez alguns não. Então nós vamos falar um pouquinho cada um, vamos nos apresentar, acho que muitos de vocês. Vem cá, amor. Muitos de vocês talvez nos conheçam, até pelo nome, mas muitos não nos conhecem. Então nós vamos começar nos apresentando. Eu sou Janete, né? E eu sou a bem-aventurada aqui no meio dessa família, né? Então eu vou passando o microfone e cada um vai se apresentando. Eu sou a Jéssica e há 23 anos eu faço parte dessa mesa. Eu sou a Patrícia e há 19 anos eu faço parte dessa mesa. Eu sou a Maria Luísa e há mais ou menos uns 3 anos e meio eu faço parte dessa mesa. Eu sou o Giovanni e há 21 anos eu faço parte dessa mesa. E eu sou o patriarca. 29 anos, 8 meses e 18 dias que eu e minha esposa iniciamos esta mesa. Para a honra e glória do Senhor. Então vocês podem sentar, eu vou falar mais um pouquinho e depois cada um deles vai dar um recadinho. Pequenas atitudes, gente, têm o potencial de transformar uma casa em um lar. Porque um ajuntamento de pessoas não é um lar. Uma construção não é um lar. Tem muitas coisas que parece que está tudo no lugar. Parece que por mais bom gosto que a gente tenha em arrumar todas as coisas, parece que ainda falta algo para se tornar um lar. Eu tenho algumas experiências com mudanças e quero compartilhar uma quando nós viemos de Matelândia para cá. Nós trouxemos alguns móveis apenas porque a maioria ficou na casa e nós arrumamos e tentamos arrumar. Estava lá um limpando, outro arrumando. As coisas estavam começando a ficar no lugar, mas não estava legal. Ainda nos sentíamos muito perdidos. E aí o seu Adílio, a Dalti estavam conosco, nos ajudando naquele dia a arrumar. E assim que o fogão e a pia foram instalados, quem me conhece mais de perto, vamos ver se vocês acertam. O que eu fiz? Uma nega maluca. Eu corri logo, peguei as coisas, achei no meio da mudança, bati uma nega maluca, coloquei no fogo, arrumei a mesa, que era uma mesona grande, sentamos todos juntos, o Marcos, eu, os filhos, o seu Adílio, a Dalti, sentamos e comemos a nega maluca. Agora se tornou um lar. Algo que faltava. Tivemos a sensação, estamos em casa. Então, esse momento da refeição, ele quebra o gelo. Ele nos faz sentir novamente que estamos juntos, porque cada um estava no lugar, a gente tem aquela sensação de estar perdido, mas a refeição tem este poder, tem esse momento de alcançar a todos. E nós vamos comentar sobre 5 pontos importantes que a mesa nos proporciona. Lugar de encontro, diga, é um lugar de encontro. Cada um está para o seu canto, de repente, precisamos promover esses momentos. É um encontro. Lugar de encontro para comunhão, conexão, quer dizer, ligação, gratidão, lugar de transmitir valores
e lugar de renovação. E para falar da mesa como lugar de comunhão, vamos ouvir a Jéssica. Bom, pessoal, existe algo realmente especial que está relacionado à mesa de refeição. E este momento, ele serve para nós priorizarmos as pessoas que estão conosco. É um momento de nós deixarmos de lado toda e qualquer ocupação ou interesse e nós nos concentrarmos nas companhias que estão perto de nós. Deus colocou pessoas especiais na nossa vida e cada pessoa que está ao nosso lado pode nos ensinar algo, pode nos dar algo, pode nos oferecer algo. Sabe, a mesa comunica um lugar de acesso, de intimidade, cooperação e valorização de uns para com os outros. Na mesa é que nós podemos ter aquelas conversas de verdade. A gente pode escolher sair da superficialidade e entrar num relacionamento um pouquinho mais profundo. É ali que nós podemos abrir o nosso coração, expressar os nossos sentimentos, de repente alguma necessidade que nós temos, algum momento difícil que nós estamos passando, e muitas vezes o choro está presente na mesa, mas muitas vezes as altas gargalhadas também estão na mesa. Uns momentos onde nós compartilhamos, nós especialmente, muitos momentos divertidos, significativos, que permitem o acesso ao coração um do outro. Sabe, é impossível nós morarmos juntos e construirmos relacionamentos saudáveis sem nós investirmos tempo. Diga, eu preciso investir tempo. O tempo é algo fundamental, nós precisamos investir para conhecer melhor a nossa família, para conhecer melhor as pessoas que estão ao redor de nós. Nós precisamos de dedicação, de uma decisão de valorizar essas pessoas. Porém, contudo, todavia, existe um grande vilão que tenta interromper este ciclo, que tenta interromper os relacionamentos saudáveis. E este vilão, hoje em dia, ele se chama aqueles aparelhinhos tecnológicos, tipo celular, iPad, notebook. Eu não sei se acontece com você, mas lá em casa acontece muitas vezes. Senta todo mundo na sala ou ao redor da mesa e tem um com o celular, outro com o iPad, todo mundo está lá, mas não está lá. E aí nós já desenvolvemos uma certa liberdade de falar assim, hein, vamos lá, desligar esse negócio, vamos largar tudo e vamos conversar? Alguém puxa um assunto legal aí? Vamos aproveitar este momento que nós estamos aqui almoçando ou somente conversando, porque isso é valoroso. Isso tem valor, isso é especial e pode ser que um dia nós não estejamos mais todos juntinhos. Então vamos aproveitar. E eu te encorajo a isso também. Escolha aproveitar esses momentos. Tem horas, tem momentos do nosso dia que nós podemos mexer nesses aparelhos e tal, mas o momento em que você estiver com as pessoas, valorize as pessoas. Uma frase que é muito comum, que a gente ouve a nossa vida inteira lá em casa é assim: as pessoas são mais importantes do que as coisas. Vamos repetir juntos? As pessoas são mais importantes que as coisas. E isso pode ser na tua casa também. Você pode pegar isso como um princípio para ti. As pessoas têm muito mais valor do que as coisas. Muitas vezes a nossa vida é tão corrida, no corre, 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 e a gente não consegue separar todas as refeições para estarmos juntos. Mas você pode proporcionar alguns momentos. Por exemplo, lá em casa, nós não conseguimos nos reunir sempre para estar junto. Então, a gente estipulou, segunda, quarta e sexta, e alguns domingos a gente pelo menos almoça junto. E não só almoçamos, mas a gente separa um tempo de conversa, algo informal, onde a gente pode desenvolver esta habilidade, esta intimidade. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma experiência bem legal que nós tivemos em casa, que foi nos dias em que o Joe escolheu a Jean para ser a esposa dele. Então, ele comunicou à família, A gente já gostava muito dela, e o Joe falou assim, é ela. Então, nós fizemos uma reuniãozinha, E todos nós conversamos dizendo assim, bom, se é a Jean, nós precisamos intencionalmente desenvolver um relacionamento firme, sólido, saudável com ela. A gente precisa incluir a Jean na nossa família. A gente precisa permitir que ela tenha acesso ao nosso coração. E ela, da mesma forma, permitiria que nós tivéssemos acesso ao coração dela. Nós precisaríamos construir e desenvolver conversas onde nós nos aproximássemos, onde nós pudéssemos confiar mais
nela, ela confiar mais em nós e assim nós sermos íntimos. E hoje a gente pode dizer, eu posso dizer e todo mundo pode dizer que a Dinha é como uma irmã para nós. A Dinha faz totalmente parte da nossa família e isso é o resultado de uma construção dia após dia, de um relacionamento íntimo, um relacionamento saudável e, muito mais que isso, da decisão que nós tomamos de valorizarmos uns aos outros. Então, agora para falar um pouquinho sobre a mesa como lugar de conexão e gratidão, eu convido a Paty. Oi, pessoal. É muito bom poder estar aqui também compartilhando com vocês alguns dos critérios de como a mesa pode ter tanto valor assim. Você pode colocar a imagem do desktop? Então, pessoal, para começar, eu quis pegar essa imagem para vocês. E o que é exatamente esse negócio? Alguém se habilita? Uma conexão. É um T, mas é algo que conecta dois canos. E conexão é a mesma coisa que ligação. E eu não poderia deixar de falar da mesa, porque do valor da conexão na mesa, porque é lá que todo mundo para e calma, vou esquecer o que eu fiz de manhã, respira, agora o que eu quero feijão, quero arroz, se concentra, vamos comer. Então, é aquele momento que dá uma calmaria, um pouquinho, né? Às vezes a gente nem para almoçar, mas é aquele momento que é apropriado de você ter uma conexão com as pessoas que vão estar com você. Não a mesa em si, mas as refeições. E eu lembro que a conexão é feita desde muito cedo. Então, os pais que têm crianças bem pequenininhas podem ouvir essa palavra e aplicar ela que vai funcionar, vocês podem ter certeza. Quando nós éramos pequenos, eu tenho 19, ele tem 21 e ela tem 23. Então, as idades eram muito próximas. Hoje, a gente é super amigo, se dá super bem. Mas, quando era criança, era aquela gritaria, e mãe, ele me bateu! Você que fica me incomodando, menina, sai daqui, não sei o quê. Então, era aquela loucura em casa. Vocês sabem, quem é pai aqui sabe muito bem como é que é. E muitas vezes nós nos desentendíamos por motivos tolos e sem utilidade nenhuma. Mas desde pequenininhos eles conversavam com a gente, falavam, você tem que dar um abraço nela. Não tem jeito, e você vai ter que pedir perdão para ele, porque ele não teve culpa. E mesmo que tivesse culpa, você teria que perdoar. Não, eu não vou dar um abraço, não quero, não vou. Tá, senta aqui, vamos conversar. Você vai dar um abraço nele, porque vocês se amam, e isso foi só um desentendimento. E, no fim das contas, claro, quem que manda, né? Eles dois. Mas a gente inclinava o coração. Isso era muito bom. Isso nos ligava novamente. Tanto eu e a Gé, quanto eu e o Joe. Mas era mais aqui a intriga. Mas, desde muito pequenos, eles falavam conosco. E falavam, não, você ama, você vai abraçar. E era assim, a gente voltava a ter essa ligação. E muitas vezes, nós acabamos perdendo essa ligação com as pessoas que estão na mesa conosco. Por motivos bobos, às vezes. E isso não pode ter lugar no nosso coração, porque isso destrói os relacionamentos, e essa não é a vontade de Deus. E eu lembro que quando o Joe, depois de ele ter escolhido a Jean, ele ia se casar. Aí chegou, vou casar. Tá, beleza. Vamos fazer uma reunião, então. E aí eles falaram pra gente, a partir de agora, vocês evitem as críticas. Não fiquem usando palavras que machucam, ou que ferem, porque esse tempo logo vai acabar. Ele não vai mais estar aqui sempre, todo dia, almoçando junto, debaixo do mesmo teto. E então nós passamos a ter momentos mais de qualidade, mais de, deixa eu te aproveitar, porque você logo não vai estar aqui. Mas claro, a gente recebeu uma irmã, só que
é importante porque depois a gente não ia ter mais o mesmo relacionamento. Porque quem mora debaixo do mesmo teto normalmente se vê todo dia. Então é mais fácil de religar. Mas a partir do momento que as pessoas se casam e saem de casa, às vezes não é difícil ter essa ligação. E coisas lá do passado, às vezes nos machucaram e a gente acaba perdendo essa ligação. E nem tem vontade de religar, porque o ser humano é muito acomodado, vocês concordam? E o alvo de tudo isso era criar uma conexão sólida. Isso é essencial na mesa, é essencial entre as pessoas, entre o relacionamento interpessoal. Aliás, pessoas são muito diferentes. Cada cabeça? Isso, e não é natural os seres humanos terem um relacionamento profundo. Deixa eu conhecer o seu coração para ver o que você realmente pensa sobre isso. É mais cômodo nós ficarmos na superficialidade. Só que como você vai ter uma ligação com uma pessoa se você não conhece realmente ela? Então, nós temos que ser mais abertos uns aos outros também. Porque se nós não fizermos isso, nós acabamos perdendo algumas coisas que nós podemos aprender com o outro. E é essencial, nós não vivemos sem as pessoas. E todo mundo é 10 em alguma coisa, é verdade? E tem um versículo da Bíblia que diz: as muitas águas não poderão apagar esse amor. Então, é construído também como base sobre o amor. E nós construímos isso dia após dia. E a mesa foi um lugar essencial para que isso acontecesse. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a gratidão. Da mesma forma como se conectar uns aos outros é importante, a gratidão vem com a mesma importância. Desde muito pequenos, nós aprendemos a reconhecer as bênçãos de Deus. E lá na casinha verde, que a mãe já citou, era uma casinha muito pequenininha, muito mesmo. E nós 5 dormíamos no mesmo quarto, porque não tinha lugar para dormir. Então, nós tínhamos muita ligação, porque era todo mundo ali. Hora de dormir, toda a galera se reunia no mesmo lugar. E nós éramos muito felizes, porque nós temos que ser realmente agradecidos pelo que a gente tem, não pelo que nós não temos. O pai também, quando ficou trabalhando fora muito tempo de caminhão, ela sempre ensinava a gente a orar e sermos agradecidos porque tinha um provedor. E ele estava lá se esforçando e era assim mesmo. E nós tínhamos que ser agradecidos e nós fomos aprendendo isso desde sempre. Da mesma forma, nós orávamos juntos, ainda até hoje oramos. E não era uma oração mecânica. Tipo, ai, Senhor, obrigado pelo esse alimento, em nome de Jesus, amém. Vamos comer. Não, pode parar. Volta, fecha o olho, pensa no que você está falando. Aí a mãe conta que quando era pequenininha, eu fechava o olho, eu abria, Senhor, obrigado pelo feijão, pelo arroz, pela carne, pela salada, e em nome de Jesus, amém. Aí eu estava pensando mais do que eu estava orando. E a mesa também é lugar de dar preferências, ter boas maneiras e saber dividir. E tem uma experiência lá de casa que é sempre assim. A família era muito grande, principalmente quando nós íamos almoçar os 17 na casa da minha avó. E não cabia todo mundo numa mesa. Então, era automaticamente, eu e minha prima éramos as menorzinhas. E tinha uns 3, um pouquinho maior, mas que se encaixavam nos menores. Não precisava nem falar. As menininhas lá na mesa de fora. E é assim até hoje. Hoje, lá em casa, às vezes, quando não cabe na mesa grande, eu já falei, o Gustavo chegou, amor, nós somos nessa mesa, não tem jeito, lá são os grandes. E assim, é um lugar de nós aprendermos boas maneiras, sabermos dividir, é um lugar onde nós podemos ser gratos e demonstrar honra uns para com os outros. E para continuar, eu gostaria de chamar o Joe, que vai falar um pouquinho para vocês como é o valor da mesa por transmitir valores. Boa noite para todo mundo. Agora vamos falar um pouquinho da mesa como um lugar de transmitir valores. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando ele for velho, não se desviará dele. Eu estou muito longe de estar velho, e estou muito longe de me desviar de todos os caminhos que eu fui ensinado quando eu era criança. Valores são conceitos que formam o nosso sistema de crença. Tudo que nós fazemos,
tudo que nós falamos é gerado de acordo com aquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos aquilo que foi incutido em nós, aquilo que foi transmitido a nós como sendo valores e princípios. Eu queria falar um pouquinho sobre a abordagem do valor da mesa num lar, para que a gente tenha um lar docilar. A receita de estar na mesa não é simplesmente o almoço, porque geralmente para na mesa para almoçar, né? Café da manhã, cada um acorda no horário, sai para trabalhar no horário, cada um toma seu café. Almoço, beleza, daí todo mundo combina o horário, para almoçar, almoça. Janta, um tem que ir para a faculdade, o outro tem compromisso cedo, daí vai depois. Geralmente a gente para na mesa mesmo na hora do almoço. Mas o valor da mesa, ele se dá em cada momento que a gente quebra o gelo. Em cada momento, em cada nega maluca, em cada sorvete, em cada pãozinho, em cada uma das refeições. E são nesses momentos que a gente recebe muitos valores. Eu tenho teria muito para falar aqui, porque eles são ensinadores natos, né? Todos eles, e eu aprendi muitos valores que regem hoje a minha forma de viver, o que eu sou. Graças a Deus, eles me ensinaram nesse caminho de Deus a servir a Ele, a amar Ele em primeiro lugar, a dar a preferência, a servir em tudo. E eu nunca quero me desviar desse caminho, eu nunca quero perder esse foco de agradar em primeiro lugar a Deus. Mas também tem valores materiais e tangíveis que a gente aprende. Muitas e muitas conversas sobre os critérios para eu escolher a minha excelentíssima princesa, que hoje é a Maria Luísa, que é a mulher mais perfeita do mundo, com quem eu me casei, tá? Graças a Deus eu conversei muito com meus pais e eles me ensinavam muito sobre o que você deve buscar no teu parceiro, na tua parceira. Quem é solteiro aí? Levanta a mão, dá um tchauzinho. Temos alguns solteiros aí. Você deve conversar, você deve saber o que você deve buscar. Os casados já buscaram, então vão se acertando aí e vão buscando um lar docilar e fazendo esses valores, esses princípios. Critérios sobre como namorar, como é um namoro na presença de Deus. Esses valores foram implantados em mim desde muito pequeno. Outro valor muito grande, desde muito pequenininho a minha mãe falava para mim que ela me treinava para que eu tivesse muito sucesso na maneira dos negócios, no trabalho. Ela sempre visualizou em mim alguém que tinha um potencial. E ela investiu muito em mim. E ela me ensinou desde muito cedo. Eu quero contar um exemplo para vocês. Eu acho que eu tinha, 9 anos, não sei o quê. E o x-salada era R$2. Então, pensa na época, R$2 o x-salada, tá? Naquele tempo, eu gostava de ir na lanchonete, comer um x-salada com os meus amigos, tomar uma coca. E eu falava, mãe, me dá um dinheiro, mãe, me dá um dinheiro. E ela dava o dinheiro, vai lá. Ah, mãe, me dá um dinheiro, todo final de semana. Vai, mãe, me dá um dinheiro, dá o dinheiro. E daí eu falei assim, mãe, eu quero mais dinheiro. Ela falou assim, então você tem que fazer por merecer, você tem que começar a trabalhar. Eu falei, então me arruma um emprego. E ela falou assim, 9 anos, né, imagina só, né, vai pra cadeia, né. Naquela época não ia também, né, naquela época podia trabalhar desde a época que tinha força, enfim. Aí ela falou assim, um emprego de horário fixo vai te atrapalhar na escola. Então você vai começar a vender brigadeiro. Dá dinheiro isso daí, gente, dá dinheiro. Vou explicar para vocês. Aí ela falou assim, você vai sair para vender brigadeiro, beleza? Beleza, então quando que eu vou? Amanhã, tá bom. Chegou de manhã, ela foi no mercado, comprou leite condensado, comprou o chocolate, fez o brigadeiro, me deu um banho, coloquei a melhor roupa de domingo e saí na rua com uma bandejinha. Vai, passa, fica cheiroso, que a aparência é importante, você vai vender um alimento, tem que estar limpinho, não sei o que, beleza. Vai lá, fui lá vender. Sabe quanto que era o brigadeiro, gente? 3 brigadeiros por 50 centavos. Era barato, né? Hoje está R$2,50 um brigadeirinho, e olha lá, né? Enfim, daí eu ia lá de porta em porta nos comércios, beleza? Cheguei, em meia hora, vendi toda a bandeja de brigadeiros, uns 50, 60 brigadeiros. Cheguei em casa, tinha dado, 17 pila. Mas é fortuna, né? Comer quantos x-salada? 8 x-salada, sobrava R$1 para coca ainda, né? Então eu cheguei em casa, falei assim, olha só quanto dinheiro eu ganhei. Ela falou assim, agora você vai aprender. R$17. Quanto que custou o leite condensado para fazer isso daqui? Tanto. Quanto custou o chocolate? Tanto. Quanto custou a cozinheira?
A cozinheira é de presente, não se preocupa, a mão de obra é de graça. E quanto custa isso? Quanto custa isso? E foi me ensinando, desde muito pequeno. E foi passando alguns meses, e daí ela falou assim, agora você tem que começar a guardar dinheiro para você comprar a matéria-prima dos teus brigadeiros. Eu não vou ficar te fornecendo matéria-prima. Tudo isso me ensinando. Eu falei, beleza. Comecei a guardar, para vocês terem uma ideia. No meu auge de venda de brigadeiro, eu tinha uma caixa fechada de leite condensado Moça e 8 latas de Nescau, de chocolate Nescau para fazer brigadeiro. Dava para fazer brigadeiro por 1 ano quase, gente. Então estava com um estoque muito legal. E graças a esses valores incutidos em mim, eu fui aprendendo a administração, aprendendo as finanças. E quando eu cheguei em casa, naquela primeira vez com os R$17, ela me ensinou de que a primeira parte, assim como diz na Bíblia, as primícias da tua renda, você deve entregar ao Senhor. Tudo é dele. Ele dá para nós 100%, e ele pede de volta 10%, que é o nosso dízimo. E ele pede o nosso dízimo e deixa 90% na nossa mão para a gente administrar. E eu, desde pequeno, com muito prazer, com muita alegria, eu chegava na igreja, 1,70, 17 mil, 1,70, não, daí tinha os custos, né, dava menos, abate os custos, colocava meu dízimo e dava a minha oferta. E ela ensinava aquilo que a Bíblia ensinava, valores da Bíblia, que aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar com fartura, você vai colher com fartura. E desde pequeno, desde novinho, toda a renda que eu tive, graças a Deus, graças aos meus pais por terem implantado, transmitido esse valor para mim, eu sempre fui fiel a Deus, eu sempre ofertei a Deus, e eu nunca vou parar com isso, porque eu sou muito grato a Ele por tudo que Ele me dá. Outro valor muito fundamental, de nós sermos voz e não eco. Na adolescência, todos nós passamos por uma fase meio, mais ou menos, né? Meio conturbada. E nós, muitas vezes, somos eco dos outros. Nós somos eco das nossas amizades, eco daquilo que se faz na escola, eco daquilo que se faz, muitas vezes, dentro da igreja. Nós acabamos sendo eco, apenas seguindo a multidão, seguindo os outros. E Deus nos chama para ser luz. E a luz não se coloca embaixo de uma cama. A luz se coloca no lugar mais alto. E minha mãe falava muito daquela... Tem uma música que diz que é como um farol que brilha à noite, né? Como um farol que brilha à noite, é essa parte que eu queria. Um farol que brilha à noite, as pessoas vêm de longe. Então você tem que ser referência, você tem que ser influenciador aonde você está, aonde você vive, para todos os que te enxergarem. Eles têm que ver em você valores de vida que valem a pena ser vividos. E eu digo para vocês, eu tenho 21 anos de vida. É pouca vida, né? Para alguns é um pouquinho mais, para outros. Mas eu tenho certeza que todos eles me embasam de que o único valor que tem fundamento de ser vivido é pelos princípios da Bíblia. É o que a Bíblia nos ensina. É o único manual que deve reger a nossa vida. É a única coisa que realmente tem valor. Nós só temos uma vida e ela vai passar muito rápido. Somente aquilo que for feito para Cristo é que vai permanecer. Ela me ensinou muito sobre pensar grande, mas quando você sonha grande, você deve fazer um trilho, um caminho para você alcançar aquilo lá. Você não pode sonhar grande e se perder do teu presente. Você tem que ir dando um passo após o outro, e um passo após o outro, e confiando em Deus, com fé, com perseverança e com fidelidade a Deus, porque Deus não falha, Ele nunca falha, graças a Deus, né? Nós falhamos muitas vezes, mas Ele nunca falha. Discernir o que realmente tem valor do que o que é passageiro. São valores que a gente tem que ter na nossa vida. Nós temos que saber aquilo que é futilidade e aquilo que é eterno. E nós temos que ter valores que regem um sistema de crença regido por aquilo que é eterno, rumo àquilo que é eterno. A minha mãe também me ensinou, meu pai me ensinou sobre o princípio de que tudo quanto a gente deve fazer, nós devemos fazer como se fosse para quem? Para Deus. Assim, quem está fazendo o curso de finanças do Crown, tem o versículo, vai ter a lição sobre isso, se já não teve. Tudo quanto nós fizermos vale a pena ser feito para Deus. Tudo aquilo que for feito, tudo aquilo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito.
zelar em cada coisa que você está fazendo, em cada um dos empregos. Eu já trabalhei em padaria, já trabalhei na recapadora, já trabalhei de vendedor de brigadeiro, agora eu trabalho com semijoias, e enfim, em tudo o que a gente faz, nós devemos fazer muito bem feito. Existiam benefícios e existiam algumas dificuldades em cada um dos serviços. Por exemplo, na padaria, algumas vezes eu ia bem cedinho, para ajudar a Dulce, que a gente fazia daí os salgados e tudo, chegava lá 4, 5 da manhã, e daí de vez em quando tinha o horário estendido, e daí a gente ia até às 10, e daí lá na recapadora chegava às 7 da manhã, pneu de caminhão o dia inteiro e vamos embora, e daí saía às 7 da noite direto para a faculdade. Tudo tem algumas coisas boas, algumas vantagens e algumas desvantagens. Se você não está contente com o teu serviço, arrume outro serviço, mas enquanto você estiver naquele, faça com zelo e faça como se fosse para Deus, e Deus vai te recompensar. Cada valor internalizado é um problema potencialmente resolvido. Prestaram bem atenção? A frase é bonita, autoria do pastor Tiago. Cada valor internalizado é um problema potencialmente resolvido. Para cada valor que a gente aprende, para cada coisa que Deus permite com que a gente aprenda e que Deus nos dá para que nós ensinamos os nossos filhos, as nossas futuras gerações, é um problema potencialmente resolvido. E para falar da mesa como lugar de renovação, quero chamar o patriarca aí, Marcos. Paz, irmãos. Lugar na mesa é um lugar de satisfação, de animar uns aos outros, é o lugar, né? Encorajamento, lugar para escutar. Esse lugar para escutar, né? Muitas vezes a gente troca, né? Lugar para falar, né? A gente fala muito e ouve pouco, né? Temos que escutar mais e falar menos, né? Quando estamos bem com a família, aguentamos qualquer coisa. O peso do trabalho, o peso das coisas que não vão tão bem, a gente tira de letra. Mas quando não estamos bem, somos frágeis e enfraquecidos. Então a importância da mesa, né? Estar bem com a família. Eu quero falar uma coisa muito especial aqui, que certa ocasião eu falei para a Janete, que existem momentos, até nós falamos assim, momentos divinos, né? Eu considero assim, e chamei de momentos divinos pelo seguinte: existem momentos na vida que você não marca alguma coisa para falar para o seu filho, entende? Ou para suas filhas. Eles acontecem, entendeu? E eu quero frisar e deixar bem claro, que vocês não percam esses momentos. Sejam assim, estejam sempre alertas, assim, que quando acontecerem esse tipo de coisa, esses momentos divinos, aproveitem com intensidade, chamem pertinho eles de vocês, olhem nos olhos e fala aquilo que é para falar, com amor, com carinho, que não existe, você falando uma vez só, pegando um momento desse, ele vai ter tanto efeito na vida dos filhos da gente, que você tem que prestar muita atenção para não perder esse tipo de momento, entende? E muitas vezes, experiência própria, aconteceram na vida dos meus filhos em relação a nós. Entende? Aquele momento que você sente no coração. Quem é nascido de Deus e é guiado pelo Espírito Santo, sente que aquilo foi um momento especial, que você não pode perder para colocar valores na vida deles. E lá em casa acontecia muito, né? Lá pelas tantas, assim, eles chegavam lá no quarto, entravam tudo lá, e nós estávamos lá deitados, pronto para dormir, daí não saiu mais de lá, e a coisa ia acontecendo, aí a gente colocava, né, algumas coisas legais, né, que Deus colocava no nosso coração, e que hoje, com o passar de muitos anos, a gente vê que funcionam de fato, e vale a pena, né? Então, é uma coisa muito importante esses momentos divinos, né? Devemos prestar atenção para não perdê-los, tá? E hoje nós estamos colhendo o que plantamos, né, ao longo dessa caminhada, dia após dia, né? A refeição após refeição, né? Nunca perca a oportunidade para ensinar. Faça de sua mesa um lugar abençoador, certo? Olha, muitas vezes eu dei uma até de cozinheiro já lá em casa, viu? E é preciso também isso. Às vezes nós, como homens, né, maridos, assim,
Só sabe fazer um ovo frito, né? É bravo, né? Então faça um churrasquinho de vez em quando, né? Se esmere, gasta um tempinho legal. Isso vai passar para eles, entende? O Joe hoje assa até uma carne para a gente lá, se for preciso, entende? Mas é que ele viu os outros fazendo, né? E as meninas também são bem prendadas, né? A Jean também. E era isso que eu queria falar para vocês, tá? Beleza. Amém, gente. Se vocês pensam que a nossa mesa é perfeita, estão todos enganados. A hora que a gente foi estudando um pouco sobre isso, entendendo mais, eu falei, quanta coisa ainda para melhorar. E eu já tenho me colocado e colocado para eles também muitas coisas para melhorar, para nós fazermos dessa mesa um ambiente cada vez mais agradável, um ambiente cada vez com mais tensões, menos estresse, palavras boas, palavras agradáveis, tempo de valorizar mesmo uns aos outros. O Marcos ia falar e acabou falando um pouco da cozinha, mas muitas vezes ele foi o promotor, ao longo da vida, de reunir os filhos, de reunir a gente. Muitas vezes eu até viajando, e ele sempre reunia, vamos fazer um tererê? E um tererê não, um mate doce, né? Mate de doce de leite, né? E reunia eles, vou fazer uns bifes com pão. Então o Marcos promove até hoje. Às vezes ele chega do serviço e ele diz, vamos chamar todo mundo para vir aqui? Vamos fazer qualquer coisinha? Então é assim, é aquele que tem a iniciativa de reunir. Vamos reunir. Diga, não é automático. Nós termos relacionamentos não é automático, precisa ser construído. E para você entender, finalizando um pouco esse conceito do valor da mesa, eu não sei, hoje cada um tem uma rotina. E nós não queremos dizer que todo mundo tem que almoçar junto todos os dias, como a Jéssica comentou, lá em casa nós estipulamos com os horários tão diferentes que nós temos, estipulamos então os dias que nós vamos priorizar para comer juntos, segunda, quarta e sexta. Eu falei terça, quinta e sábado, salve-se quem puder, né? Então, cada um tenta fazer o que consegue aí, a gente às vezes faz, mas é uma coisa mais simplesinha. Então, precisa você adequar a sua agenda. O que eu espero que você tenha recebido é que você deve promover algumas vezes na semana um momento em que todos estejam reunidos, seja almoço, seja café da manhã, seja jantinha, seja quando todo mundo chega de volta em casa. Não sei, promova na sua casa, promova este encontro, este relacionamento. Então, na medida que for possível para você. Algo também que não mencionamos aqui e que tem muitas vezes roubado literalmente essa comunhão na família é a televisão ligada no almoço. Então, realmente, cada um pode estar, como a Jéssica falou, com os seus aparelhinhos, inclusive a televisão, mas chega uma hora que as pessoas precisam ser mais importantes do que o mundo caindo lá fora. São poucos os momentos, às vezes, que as famílias vivem isso. E vai de você priorizar para construir. Hoje nós temos um relacionamento muito sólido e queremos inspirar vocês, mas ele é construído ao longo de muito tempo de valorização de uns com os outros. Você não se detém em como a sua mesa é hoje, mas nós queremos inspirar você a começar a fazer da mesa um lugar de encontro, comunhão, conexão, gratidão, lugar de transmitir valores, lugar de renovação. Lugar onde não apenas o nosso corpo é renovado, mas a nossa alma. Quando nós estamos juntos, moramos em uma casa, mas cada um vai para um lado. Nós sentimos saudades uns dos outros, morando debaixo do mesmo teto. E não é nenhuma saudade que eu diga, estou com saudades, mas a gente sente que vai ficando desligado. E nós não precisamos viver assim. Amém? E eu quero convidar você a se colocar em pé nesta hora. Você desejar algo para a sua mesa e você orar ao Senhor. Mas existe um ingrediente de tudo isso que é indispensável. E eu vou terminar onde eu comecei, com o Salmo 128, versículos de 1 a 4. Diz, feliz é quem teme o Senhor.
e anda nos seus caminhos. A recompensa que o resto do salmo falava é para o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Você vai dizer quais são os caminhos de Deus. Jesus veio a essa terra e ele contou, ele disse: eu sou o caminho. Então, apesar de você poder se esforçar muito e ter uma mesa abençoada, e você fazer da sua mesa um lugar de comunhão, de conexão, de renovação, de transmitir valores, apesar de todo este esforço, ainda assim, você pode não chegar a ser uma pessoa feliz, porque aqui a Bíblia diz: feliz é quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. Jesus é o caminho. Jesus veio a esta terra, como nós cantamos, morreu no meu e no seu lugar. Ele se deu e hoje Ele espera que nós nos entreguemos a Ele. Não sei quantas pessoas nos visitam nesta noite e que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Ainda não disseram: Jesus, se Tu és o caminho, eu quero andar contigo. Eu quero estar em Ti. Eu quero Te receber na minha vida. Eu creio que Tu morresse na cruz pelos meus pecados. Tu Te deste inteiro por mim. E agora eu me dou inteiro a Ti. Se você quer construir um lar, doce lar, Jesus é o caminho. Se você quer a salvação eterna, não existe outro. É Jesus. É o único Salvador. É o único que morreu no meu e no teu lugar. Se você quer ser feliz e abençoado, porque próspero você pode ser, mas aquele senso de realização, de você estar realmente fazendo a diferença nessa terra, você precisa, é algo que Deus colocou no seu coração, essa necessidade dEle mesmo. Nós somos criados para adorar a Deus. Talvez você esteja procurando em tantas coisas e você diz: não, eu quero que o meu casamento fique melhor, eu quero a cura para o meu filho, eu quero a libertação para o meu filho, eu quero que essa situação mude, que aquela outra mude. Eu vou dizer que Deus é poderoso e Ele promete aqui consequências maravilhosas do homem que teme ao Senhor e que anda em Jesus, que recebe a Jesus. Mas sem Ele, nós podemos rodar muito e encontrar um sucesso parcial nesta vida e perder toda uma eternidade.